Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo o diretor do ISA, do Instituto Socioambiental, Raul Silva Teles do Vale. Tudo bem, Raul? Tudo bem. Nós vamos tratar de um assunto que é o assunto do momento, que é a autorização da construção da usina de Belo Monte. E o Raul vem falar para a gente o ponto de vista das ONGs e, enfim, a respeito também do que o Instituto pensa a respeito da aprovação, entre aspas, né, que ela acabou sendo aprovada antes do tempo. E eu queria que você comentasse conosco como é que vocês estão vendo essa antecipação e se há possibilidade de... O que vocês podem fazer agora? Olha, eu acho que o caso da usina de Belo Monte é um caso que já começou torto há muitos anos, né? E essa antecipação da licença de instalação é só mais um episódio dentro de uma novela, infelizmente, de desrespeito às próprias regras que nós brasileiros estabelecemos aqui para aprovação de uma obra desse porte. Veja que Belo Monte é uma obra, é um projeto muito antigo, né, da década de 70 ainda, do governo militar, que olhava, digamos, para os rios da Amazônia como lugares meramente de produção de energia, né? Sem nenhum tipo de respeito, nenhum tipo de consideração com relação às populações que tem ali, mesmo porque aos olhos dos militares não tinha ninguém morando na Amazônia, só índios, né, e caboclos, que era como se não fosse ninguém. Eles, né, não levavam em consideração que aquela mata, quer dizer, a Mata Amazônica é um ponto importantíssimo. Naquela época já era e hoje... Pois que é um lugar habitado, né? Tinha essa ideia no regime militar de que a Amazônia era um grande deserto, né? Sem pessoas. Sempre teve pessoas. A Amazônia tem um monte de gente morando lá. Só que são pessoas que eram desconsideradas e Belo Monte está mostrando, são ainda desconsideradas para o planejamento oficial. Então Belo Monte, quando foi planejada, era uma de um conjunto de 7 hidrelétricas no Rio Xingu. Né? Esse era o projeto original, que ia alagar uma área gigantesca, né? Muitas terras indígenas, muitas áreas de caboclos, e acabar com o Rio Xingu, inclusive com a vida do rio, que é um rio importantíssimo, um dos rios de maior diversidade de espécies de peixe e vida aquática do mundo. Né? Todas as populações que vivem à beira do Xingu, desde o Alto Xingu, lá no Parque Indígena do Xingu, até os extrativistas da Foz do Xingu no Amazonas, precisam do rio como fonte essencial de sobrevivência. E esse conjunto de 7 barragens ia destruir o rio. Teve uma grande mobilização na década de 80, impediu que isso fosse feito, 7 barragens, e ressurgiu Belo Monte como uma única barragem, a única barragem no Rio Xingu. Só que ela não tem viabilidade econômica, né, e de engenharia sozinha. Por quê? Porque sem ter outras barragens que segurem a água, Belo Monte vai ser uma usina vagalume. Né? Durante uma parte do ano ela vai funcionar na sua plenitude, alguns poucos meses, e a grande parte do ano ela vai estar funcionando a meia carga ou, em alguns meses de seca, a baixíssima carga. Então tem vários estudos que mostram que isso é inviável do ponto de vista econômico e que só seria viável se as outras barragens viessem a ser construídas. Certo. Então, Belo Monte é um cavalo de Troia no Rio Xingu. Né? A partir dela sabemos que outras barragens serão construídas, mas... digamos, o discurso oficial não quer assumir isso. E ao não assumir isso, está empurrando Belo Monte goela abaixo da sociedade, né, que não tem sozinha viabilidade econômica, junto com outras traz um impacto inaceitável, né, e ela mesma traz um conjunto de impactos que infelizmente não foram adequadamente mensurados e no processo de licenciamento também não foram adequadamente resolvidos. E como é que... Poxa, tudo isso que você colocou é tão claro, tão objetivo. Por que essa insistência em fazer essa usina? Então, a insistência em fazer essa usina porque ela é a primeira de uma série de outras usinas, né, que nós temos certeza que acontecerão caso essa usina saia. É uma usina que movimenta muito dinheiro, né, é uma obra gigantesca. Só para escavar
uma parte da obra lá, que são os canais, vai se tirar mais terra do que o canal do Panamá. Ela é o maior empréstimo já concedido na história do BNDES. Então tem muitos recursos rolando. Qual desse empréstimo? Você pode precisar? Olha, o empréstimo do BNDES foi, salvo engano, de 19 bilhões de reais. Inclusive, nesse momento, no Congresso Nacional, está sendo aprovada, né, está sendo analisada, já foi aprovada na Câmara, uma medida provisória que autoriza o BNDES a pegar mais, a conceder mais empréstimos, porque ele tem, pela regulação, um limite que é relativo ao seu capital total. Certo. Então, aporta capital no BNDES, permite lhe dar mais empréstimos a custo, sabe do quê? Dos nossos impostos. Lógico. Porque o Tesouro é quem equaliza essa capitalização, ou seja, o Tesouro emite títulos a 12,5% de juros ao ano, paga 12,5% de juros ao ano com o nosso dinheiro e empresta esse mesmo dinheiro para quem vai construir Belo Monte a 6% ao ano. Então aí tem uma conta de quase R$1 bilhão de impostos do cidadão brasileiro que estão sendo colocados numa obra que tem baixíssima viabilidade econômica. Não, e se você levar em consideração que o país está sucateado na educação, na saúde e na segurança. Só para começar. E aí você entra dentro de um bioma super importante, degrada, retira as pessoas que de lá vivem, pessoas que lá estão há séculos. Como é que pode isso? Mas o mais grave dessa história é o seguinte, no afã de se autorizar essa construção, o governo acabou atropelando algumas etapas. E uma das etapas, que era uma etapa necessária, porque está prevista na nossa Constituição e está prevista numa convenção internacional da qual o Brasil é signatário, o Brasil se comprometeu internacionalmente a cumprir, exige que qualquer obra que venha afetar terras ou direitos indígenas tem que ser antes consultada com esses povos. Eles têm que saber antes o que vai acontecer. Né? Eles têm que ser ouvidos, olha, o que eles acham disso daí, o que eles propõem para minimizar impactos, ou que se eles se opõem simplesmente, mas tinham que ser ouvidos. E não foram. Isso tomaria algum tempo, tem que ser bem feito. Né? E esse tempo era para o governo impossível de ser tomado. Então o governo acabou assumindo o discurso oficial mentiroso de que as populações indígenas não serão afetadas. Mas veja bem, elas estão num trecho do rio, porque Belo Monte ela vai fazer duas coisas com o rio Xingu. Numa parte, num trecho do rio, vai alagar, vai colocar uma barragem no meio do rio e vai virar um lago, que hoje é um rio, vai virar um lago. Só que essa barragem vai desviar parte dessa água para um outro trecho do rio Xingu. Ele vai fazer tipo um curto-circuito no rio. Então tem uma parte de 100 km de curso do rio Xingu, 100 km é bastante área, que vai secar, vai ficar sem água. Na verdade, vão deixar passar um mínimo de água durante o ano. E nesse trecho tem um monte de gente morando lá, inclusive 2 terras indígenas, que vivem do rio, pescam todos os dias, dependem do peixe como principal fonte de proteína, vão e voltam da cidade pelo rio com suas canoas, né? Enfim, plantam em lugares onde o rio naturalmente fertiliza todos os anos. Isso vai deixar de acontecer. Só que para o governo, para a Advocacia Geral da União e para a própria empresa, esses índios não serão impactados, porque eles não terão terras alagadas. Então, matar alguém de sede não é problema, é só se ficar afogado, né? Certo. Então, essa é uma das discussões que fez com que a Organização dos Estados Americanos, vendo uma situação de descalabro dessa, que infelizmente o nosso judiciário fechou os olhos para isso, recomendou ao Brasil que cumprisse aquilo que está na sua própria Constituição, mas que o Brasil se comprometeu internacionalmente, que é consultar os índios. Lógico, ele é signatário. Justamente. Um país que quer ser membro do Conselho de Segurança da ONU, que quer ter, né, um papel relevante no cenário internacional, não pode deixar de, pelo menos, avaliar, no mínimo, de responder a uma solicitação de um órgão do qual ele é signatário, que ele se comprometeu a seguir. E o grave disso é que o Brasil simplesmente descumpriu, simplesmente ignorou a decisão da Comissão de Direitos Humanos da OEA. Que maluquice. É como se não existisse, ou seja, o que a OEA está dizendo, pouco me importa.
e continuou, deu a licença. Me diz uma coisa, e o Ministério Público, como é que está atuando nesse caso? Olha, o Ministério Público vem sendo um órgão muito importante nesse caso, já há muitos anos, vem acompanhando de perto esse caso, tem grande conhecimento de causa, e ele vem atuando no seu dever de ofício, que é estar entrando na justiça, mostrando as várias ilegalidades que tem nesse processo. Então, por exemplo, a primeira licença, que foi a licença prévia, foi dada pela presidência do IBAMA, tendo um parecer técnico da sua equipe, dizendo que não podia dar essa licença. Tinha lá, está escrito no documento. Isso foi o ano passado, em janeiro de 2010. Certo. Né? Então você tinha um parecer da equipe técnica do IBAMA dizendo, olha, não temos condições de dar essa licença. Porque uma série de estudos, uma série de análises não foram feitas ainda, ou estão mal feitas, ou simplesmente não foram feitas. Nós não temos certeza sobre o que vai acontecer. Por exemplo, nesse trecho que é chamado da Volta Grande, esse trecho que vai ficar seco. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Muitos que estudaram acham que o mais provável é que seja impossível essas populações continuarem vivendo ali. Claro que não. Porque não vai ter água, não vai ter peixe, não vai ter 100 quilômetros. Mas assim mesmo a licença foi dada. Está documentado, o Ministério Público pegou um documento do próprio IBAMA e mostrou ao Judiciário. Falou ao Judiciário, olha aqui, tem uma decisão administrativa dada em sentido contrário à sua fundamentação. Isso é super ilegal. E o Judiciário brasileiro o que fez? Lá em Altamira, o juiz que analisou o caso detidamente, demorou um tempo, mas deu uma decisão liminar irretocável, a meu ver, né, muito bem fundamentada, que em poucas horas caiu no Tribunal Regional Federal em Brasília. Em poucas horas. A quem interessa essa história toda? Olha, interessa muita gente isso daí, né? Eu, se tivesse dinheiro, eu gostaria de ser sócio de Belo Monte, se eu não tivesse um problema de consciência sobre o estrago que eu estou fazendo ao país. Porque é totalmente financiado pelo poder público, todo o risco do negócio é do poder público, porque nenhuma empresa privada que tem um mínimo de responsabilidade com o seu capital quis entrar nesse negócio, tanto que, na época do leilão, o consórcio que era para ser o ganhador, né, todo mundo imaginava que seria, saiu, e ganhou um consórcio que hoje já não é mais o mesmo, porque ele não tinha lastro. Não tinha lastro, não tinha nada, e foi sendo modificado a toque de quê? A toque de facilidades tributárias, financeiras, empréstimos amigos do governo, para que empresas como a Vale do Rio Doce entrassem no negócio. Né? Então as empresas privadas não têm nenhum tipo de risco. As empreiteiras, que são partes sócias do negócio, vão ser contratadas para fazer uma obra, estima-se, de 20 e tantos bilhões de reais. Isso se não aumentar o valor, como é costume no Brasil. Então, para muitos desses, né, que estão na vida política brasileira, que participam de todas as eleições brasileiras, interessa muito essa obra. Não sei se interessa ao povo brasileiro. Né, tem uma usina que produz muito menos energia do que está sendo vendida à sociedade, que vai causar um estrago muito grande, que com certeza será a razão para a construção de outras hidrelétricas daqui a alguns anos. Nós estamos gravando isso. A gente pode ver esse vídeo daqui a alguns anos, caso Belo Monte saia, para ver como eu talvez esteja profetizando algo que é previsível. E olha, Raul, a gente tem energia solar, energia eólica. Gente, não justifica. Olha, só de energia, só de potencial de energia eólica, o Brasil tem o equivalente a tudo que nós produzimos de energia até hoje. Nós poderíamos, no dia de hoje, fechar todas as usinas de todos os tipos e botar só energia eólica. Claro que isso, né, hipoteticamente, a gente não poderia ter, a gente tem que ter complementariedade no sistema. Mas nós não precisamos estar dependendo só de grandes hidrelétricas como Belo Monte, ou de milhares de pequenas centrais hidrelétricas que também são ruins e mal planejadas, ou de nuclear, de térmica a carvão. Nós temos um potencial, somos um país tropical. Na Alemanha, que é um país frio, que tem muito menos insolação do que o Brasil, o cidadão comum tem um painel solar na sua casa, ele vende energia para a rede. Qualquer cidadão vende energia solar. O Brasil, que tem lugares quase que 365 dias por ano de sol, né, insolação sem chuva praticamente em muitos lugares, não faz nada, desperdiça essa energia. Né? Então, nós poderíamos ter um modelo diferente. Tem muitas pessoas especialistas que estão mostrando isso para a gente. Tem um estudo interessantíssimo do WWF, feito por especialistas da Unicamp, que mostram que até 2020,
Se nós adotássemos algumas medidas de eficiência energética, gastar menos, gastar melhor, poder usar mais energia eólica, mais energia solar, nós poderíamos economizar em energia o equivalente a 4 Belo Montes até 2020. Nossa, pronto, terminou. Não tem mais o que falar. Pois é. Então, um absurdo. Mas a gente continua nesse mesmo caminho de sempre. De sempre. Olha, Raul, a gente do Painel Brasil comprou essa briga aí junto com vocês. Nós achamos também um absurdo essa história. E está aí, ó, sempre o Painel Brasil aberto para vocês. Pode vir falar, vamos discutir esse assunto. Se precisar falar toda semana, vamos falar toda semana. Mas eu acho que é um assunto que a gente tem que deixar muito claro que é desnecessário, oneroso e absurdo. É um absurdo. Eu agradeço muitíssimo. Eu acho que esse é um tema que deveria ser de interesse de todo brasileiro, seja porque a Amazônia é nossa, né, e nós temos maior interesse na sua conservação, seja porque direitos humanos estão sendo desrespeitados. Com certeza. Né, seja porque os nossos impostos estão sendo destinados a uma obra de viabilidade mais do que duvidosa, né, para dizer o mínimo. Então, acho que é um assunto de interesse nacional. Como nós vamos produzir energia, e eu acho que outro tema que é importante, como nós vamos usar a nossa energia, né? Porque pouca gente sabe que hoje o Brasil exporta muita energia, né? Na forma de alumínio, na forma de celulose, uma energia barata, feita às custas da nossa população, e que o Brasil, não por acaso, é escolhido, porque é o país que aceita, né, vender uma energia barata dessa para o resto do mundo. Acho que a gente tem condições de ser um país melhor, né? Um país mais autoconfiante, que possamos decidir onde miséria, que a gente quer. Com certeza. Quer resolver o problema da miséria, está facílimo, né? Pois é. Bom, obrigada, Raul, pela sua presença. E como eu lhe disse, a gente conta com você sempre aqui para a gente discutir esse assunto. Agradeço muitíssimo. Obrigada.